be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Estamos vivendo hoje um domingo abençoado, diferente para a nossa igreja. Não só porque é o primeiro domingo, a Santa Ceia, mas porque a gente está vivendo um marco para a igreja de vários projetos, várias ideias. Eu não sei você, mas eu gosto muito de sonhar. Você gosta de sonhar? Não sonhar, só sonhar à noite. Eu tenho muitos sonhos, muitas ideias. Se, como disse um amigo meu uma vez que eu comentei isso, falou, se dinheiro te sobrasse, rapaz, você não tinha ideia do sonho que realizava, né? Além de viajar para muitos lugares, passear, comprar, ir, voltar, dar, enfim, nossa, quanta coisa ia fazer. Ixi, se tivesse. Mas o importante é que a gente precisa ter sonhos. Eu não sei você, mas já se perguntou quem você vai ser daqui a 2 anos? Onde você estará daqui a 2 anos? 5 anos, vamos aumentar um pouquinho. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Espero que ainda esteja vivo. Mas onde a gente vai estar? Os nossos planos e ideias, a gente precisa fazer, por exemplo, daqui a alguns 2, 5 ou 10 anos, a sua vida profissional tem que se elevar, concorda? Você precisa ser um profissional melhor. Eu não sei se você vai fazer cursos, se você vai se desenvolver, ou se você vai trocar de trabalho, eu não sei qual vai ser o seu ramo, mas 2, 5, 10 anos é bastante tempo para você não ser mais o mesmo. E o que você vai ser nesse final do prazo tem a ver com os seus sonhos que você tem hoje, os teus projetos, as tuas ideias. Talvez também na sua vida relacional, por exemplo, alguns irmãos dizem, daqui 2 anos eu tenho que estar casado, pastor. Misericórdia. Ou outro fala, não, daqui 1 ano, pastor, é muito tempo para ficar esperando, né? Ou talvez daqui a 2, 5 anos, 10 anos, você já quer estar com o seu filho, com a sua filha. Como a gente brincou e a dona Elza mandou para a gente, né, dona Elza, a foto do bisneto dela, que nasceu lá na Alemanha. Ou seja, daqui a alguns anos eu preciso de neto. Bora circular, né? Palavras do meu sogro e da minha sogra. Bora, Isaías, vamos agilizar aí. Falei, então, né? Vamos aí, né? Só para mim, óbvio, né? E na sua vida física, como você quer estar daqui a 2, a 5, a 10 anos? Mais magrinho? Mais gordinho? Mais fraquinho? Mais fortinho? Né? Não sei. Brincava eu com alguns irmãos esses dias sobre essa questão de estar. Agora que eu vi minha sogra está ali, minha sogrinha, agora que eu vi ali minha sogra, Jesus. Eu olhei e falei, parece minha sogra, agora que eu vi, minha linda. Que bom vê-la aí, minha querida. E não é assim, dona Marisa? E aí, Isaías, cadê o meu neto? Né? Já recebeu de vários dos outros filhos, agora só falta. Vamos orar. Agora que eu vi a senhora, fiquei com vergonha. Ai, maravilha, não olha direito, depois fica aí, né? Ela, na câmera, pelo menos ela lá, ela fala, olha, assisti o culto, eu participei. Agora tá ali, não tem jeito, não, mas, benção. Eu estava mesmo? Na nossa vida física, os nossos projetos e sonhos de 2, 5, 10 anos, como é que funciona? Como você quer estar? Brinquei esses dias com um rapaz sobre futebol, né? E eu falei para ele sobre isso, jogando bola, tal, brincando. Falei, cara, daqui uns anos você quer estar jogando? Eu falei, rapaz, eu não consigo não, ele falou para mim. Eu acho que eu jogo mais 2 anos, sou tipo craque, sabe? Eu vou me aposentar no auge. Eu falei para ele, você vai se aposentar porque você não aguenta mais jogar nem 10 minutos, né? É um modo diferente de ver a aposentadoria, né? Não é, Romário? Um modo diferente de encarar a situação.
Mas parece que a gente não se planeja muito bem a respeito dessas coisas. A gente faz alguns sonhos, a gente tem algumas ideias, alguns objetivos, mas me parece aqui, de certa forma muito clara, que nós, quando falamos sobre o episódio de sonhar, a gente não tem muitos sonhos. O livro de Joel, lá no capítulo de número 4, versículo 28, se o Caio puder me ajudar ali, ele vai dizer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28, Caio, por favor. E ele fala de uma expressão que eu gosto muito quando ele usa essa expressão. Ele diz assim: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens visões. Ele coloca esse destaque a despeito do Espírito Santo nos usar, porque quando ele fala dos filhos profetizar, ele simplesmente dá continuidade ao legado que os pais deixam para os filhos. Então a expectativa quando o Espírito Santo adentra uma família é que os seus filhos profetizem, por causa da tua vida e experiência com Deus. Se eles não assim o fazem, talvez porque não viram e enxergaram isso nos pais. Ele diz também que os velhos sonharão. Há uma frase muito linda que eu gosto de usá-la, que deixar de sonhar é deixar de viver. O que mantém a gente vivo são os sonhos. O que mantém o Isaías vivo são aqueles projetos, ideias e os sonhos. E quanto mais velho eu sou, por isso que o termo velho ali, mais eu tenho que sonhar. Vocês de uma idade mais avançada, da idade, cadê da... Ela já levantou a mão lá, a Noeli, ela já se entrega, eu olho aqui, estou aqui já. O que a gente precisa? Conversei com um idoso esses dias, semana retrasada eu fui visitar um idoso e a gente conversava, ele falava assim para mim, 91 anos, pastor, eu não tenho mais nada a fazer aqui. O que eu estou fazendo aqui? E o termo normal para todo mundo, eu já estou fazendo hora extra. Já estou aqui há tanto tempo, já não vale mais, já estou aqui faz tempo e Deus podia me levar embora. Aí quando eu disse para ele assim, viu, mas você não tem vontade de ver o seu neto crescer? O zoinho brilhou. Falei, pastor, como eu sonho em ver meu neto casando, como eu sonho em ver meu neto indo a algum lugar, crescendo. Ou seja, o que estabiliza e fortalece para que os idosos continuem firmes são sonhos. Por isso que quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Quando a gente deixa de ter os nossos sonhos, as nossas ideias, os projetos, a gente para de ter perspectiva e o que nos resta muitas vezes é dizer, me leva, já estou fazendo hora extra. Por isso que é muito importante, e o autor, o profeta Joel, diz com muita claridade, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer com que os filhos continuem os mandados, os legados dos seus pais. Vai fazer com que os velhos, mesmo com idade avançada, ainda sonhem, porque ainda há vida neles, ainda há a possibilidade deles verem algo maravilhoso de Deus. E quando ele fala dos jovens terão visões, ele fala da vocação, do chamado, daquilo que Deus tem colocado claramente na vida dos jovens. E como igreja, nós também temos sonhos. A Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel é uma igreja idosa, nós temos mais de 120 anos. Nós temos mais de 120 anos, somos mais velhos inclusive que a IPI do Brasil, mais velho. E nessa compilação de sermos igreja, a gente tem alguns projetos e sonhos. Por exemplo, falava com a dona Elza, a minha querida, que quem imaginava que alguns anos depois estaremos num lugar tão lindo como esse? Imaginava, Naor, alguns anos depois dessa caminhada, a gente viver esse tempo aqui? A gente não imaginava que tudo isso poderia estar acontecendo. Nem eu imaginava tudo isso. Quando nós chegamos aqui em 2019, no finalzinho de 18 para 19, antes da pandemia, estávamos lá embaixo no outro templo, imaginando e sonhando junto com o conselho, junto com a igreja, todo o projeto, todas as ideias, e de repente Deus começou a colocar sonhos na nossa vida, na vida do conselho, da liderança, e a gente começou a sonhar, imaginar. Alguns falavam, pastor, você está sonhando demais.
Falar, mas vamos tentar, vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver até onde Deus deixa a gente caminhar, vamos ver até onde Deus começa a colocar um pouquinho de engrenagem, um pouco mais de adubo nessa nossa ideia de sonho. Se Ele está colocando, vamos ver até onde Ele leva a gente. E de repente, diante desses sonhos, hoje mesmo de manhã nós falamos com o pessoal dos novos membros, e nesse tempo a gente expôs um pouquinho dos croquis que a gente tinha, e cadê a Di? A Di que está ali, e como a minha querida arquiteta ali sofria com as ideias do pastor. Acho que ela olhava assim e falava, gente, mas isso aí, o pastor está meio maluco, né? Mas para que é isso? Para que fazer um trem desse? Como assim? Como assim? E a gente dialogando sobre os sonhos, as ideias e tal, e a gente chegou onde nós chegamos por causa dos sonhos de muita gente. Alguém sonhou esse lugar aqui, alguém sonhou o jeito que você está, as cadeiras, o jeito que estão, alguém sonhou, visualizou, pensou e falou, isso aqui vai fazer diferença no lugar que a gente estiver. Só que a igreja não pode viver apenas desses sonhos, nós temos muitos outros sonhos. Por exemplo, quando a gente aqui colocou a mesa diaconal para a gente entender, ontem foi o primeiro caminho que nós tivemos como ministérios da igreja que fazem parte dos sonhos que nós vamos começar esse semestre. O primeiro deles que nós iniciamos foi a campanha do agasalho, onde nós chamamos esses projetos de IPI na rua, que é a igreja para fora, a igreja na rua, nós vamos sair, nós vamos em alguns lugares. Ontem, por exemplo, nós fomos nessa escola ali no Santa Mônica, e nós vamos outros projetos fazer como esse, como também o projeto do hospital, que é um projeto onde a igreja vai até os hospitais cuidar das pessoas. Esse projeto está nascendo, já está ferventando ali entre a mesa diaconal, que ele, mais ou menos assim, é um projeto onde nós guardamos, nós assimilamos, nós contemplamos com um alimento, um café, um chá, um chocolate quente, ou qualquer que seja, e nós vamos aos hospitais onde as pessoas lá estão sem comer. Pastor, mas e os moradores de rua? Já tem muitos projetos para morador de rua aqui. Você não tem ideia como tem bastante gente cuidando de morador de rua aqui. E aonde há necessidade? Não só no nosso hospital, mas na Unesp, em Botucatu, tem muita necessidade. Tem gente que está lá e não tem dinheiro. Você vai, você se prepara para ir no hospital. Essa semana acho que eu vou no hospital na quarta-feira. Deixa eu guardar um dinheirinho. Você faz isso? Ninguém faz. E às vezes, estando lá, você não pode sair do hospital, porque se sair, te chamam. E se sair e chamam você, perdeu. Ou você não pode sair porque você está como acompanhante de alguém. E se você deixar, o pessoal vai te incomodar e você não pode sair. E aí, como é que você come? Como é que você sobrevive nessas horas? Vendo uma necessidade, um dos nossos sonhos é fazer com que um grupo de irmãos e irmãs, a gente saia para esses lugares levando alimento para eles. Um outro sonho que nós temos também, e já está quase realizado, se você depois quiser subir na nossa sala lá em cima, é o mercado solidário. Porque a gente cansou de dar cesta básica para irmãos e para irmãs, e os irmãos não usarem a cesta básica. Inclusive jogar algumas coisas, ingredientes da cesta básica, porque não usa, porque não precisa. Até porque não tem utilidade para eles. Às vezes não é nenhuma maldade, é porque eu não uso e passo. Mas infelizmente alguns irmãos, e a gente tem uma experiência um pouco vasta nisso, que pegam a cesta básica, se utilizam da cesta básica e o que não dá, eles vendem. Ou jogam fora literalmente, faltando aquela generosidade de compartilhar com alguém. Por que isso? Pensando nisso, a gente tentando ver outras possibilidades, conversando com outros irmãos, abrindo a cabeça sobre isso, nós criamos o nosso mercado solidário. Vocês vão saber disso mais para frente já. Esse mercado solidário é um lugar onde a gente vai ter aqui na igreja, as prateleiras já estão lá, alguns alimentos já estão lá inclusive, onde as pessoas vão ganhar um cartão, e esse cartão, ela vai ter o direito de gastar, por exemplo, 50 ou 100, o mês diaconal vai estipular isso, 100 denários. Denário é a moeda da época de Jesus. E aí ela vai no mercado solidário e ela pode pegar com aquele cartão de 100 denários, gastar os 100 denários no mês com coisas que ela precisa. Por exemplo, na cesta básica normalmente não vem papel higiênico, não vem pasta de dente, não vem uma escova de dente, não vem essas coisas de higiene pessoal. E no mercado ela pode pegar, de repente ela pega um saco de arroz, ou pega uma pasta de dente, ou pega um sabonete, ou algo assim, e soma e fala, isso aqui é a minha cesta básica. Não é muito mais fácil?
E não só a cesta básica dada a ela, mas a gente, com o projeto da Mesa Diaconal, o Mercado Solidário, é o discipulado solidário. O que é isso? A pessoa que vai adentrar ao Mercado Solidário e receber esse cartão, ela não vai receber só e pegar a cesta básica do jeito que quiser. Não, nós queremos conhecer essa família. E ao conhecer, ver qual que é a necessidade dela, porque talvez ela precisa de cesta básica, mas ela também tem problema financeiro. Ela não sabe gestar finanças. Ela gasta demais, ela come de um jeito, ela faz isso, como uma vez me chamaram, ligaram para mim, né? E no celular do iPhone dá para saber quem tem iPhone. Uma mulher de iPhone pedindo cesta básica. Quase que eu mandei mensagem, irmãozinho, vamos vender esse celular, aí eu compro, dá para comprar um monte de cesta básica. De iPhone pedindo cesta básica. Alguma coisa está errada aí, né? O outro irmão que chegou para mim, pastor, eu preciso de cesta básica. Aí, mas o que está acontecendo? Tal, porque a gente precisa de um alimento, tal, tal. Cheguei lá na casa, né? Uma televisão de 70 e 712 polegadas. Aí eu falei, viu, vamos mandar essa televisão, dá para comprar um monte de cesta básica. Nada contra você ter televisão, ter iPhone, nada contra isso. Mas às vezes a cesta básica ela não vai te abençoar, como um discipulado social vai te abençoar. Como pegar o seu dinheiro e falar, ó, você está gastando muito aqui, você gasta muito ali, nós precisamos te ajudar. Então a ideia não é socialismo de ajuda no mercado solidário, mas é caminhar junto num discipulado social, onde a gente vai ensinar as pessoas a se ajustarem nesses processos. Então não é só uma ação para ajudar, é uma ação para fazer parte da vida das pessoas. Talvez ela precise de um remédio. E a gente consegue com os advogados, ou mesmo com os trâmites, esse remédio é de graça e ela não sabe. E ela gasta parte do salário dela comprando remédio. E a gente vai dar a cesta básica e pronto? Não, a gente precisa se relacionar com essas famílias. Por isso que esses projetos do Mercado Solidário, ele tem estruturado, ele tem se fortalecido, tomado forma, para que na hora da execução a gente faça com todo o cuidado e com toda a cautela. Um outro sonho que a gente tem e está se realizando é um projeto chamado Hoje Não. Cadê o Lucas? Está ali. Que é um projeto de defesa pessoal para as mulheres. 24% das mulheres sofrem agressão. E a ideia é, pastor, vocês vão ensinar as mulheres a bater nos homens? Se você for agressor, você vai apanhar mesmo. E eu faço questão de ser chamado para eu bater em você, seu pangaré. O grande problema é o meu querido Lucas, que fez um projeto muito legal associado aí com a Mesa Diaconal. É um projeto de defesa pessoal feminina, mas não uma ideia apenas de aprender a se defender, mas de ter conceito e inclusive de falar para as pessoas. Falar, eu estou sendo agredida. Me chamaram uma vez lá em Sorocaba, a vizinha minha no prédio. Eu saí assim, a moça me chamou, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Meio cabreiro assim, acabei de abrir a porta e fui levar o lixo assim na escada. E ela, viu, na sua igreja as mulheres podem apanhar do marido? Eu fiz essa palavra hoje. Na minha igreja, nem em lugar nenhum, mulher tem que apanhar de ninguém. Que negócio é esse? Eu falei, mas com quem que fala se apanha? Eu falei, eita meu Deus, o negócio está feio. As pessoas não falam. Nós não temos ideia como dentro dos lares há agressões, quer sejam verbais ou físicas. E esse projeto, ele faz parte de um grito de uma mulher que gritava, hoje não, é a Kelly, né? Lá nos Estados Unidos, em 2017, ela foi agredida e quase estuprada, uma tentativa de estupro, e ela gritava, e ela falava hoje não, e conseguiu reagir e bater e segurar o cara, para que a polícia chegasse, e ela gritava, hoje não, hoje você não vai fazer o que você está aprontando fazer não. Então esses projetos, eu não sei se você sabe, mas São Manuel tem um alto índice de violência doméstica contra a mulher. Necessidade, policiais estão aqui, sabem disso. E a gente faz o quê? E o projeto não é, como eu já disse, depois você pode adentrar mais profundo nele, não é ensinar só autodefesa, mas é consciência, ensinar a se proteger e saber com que as pessoas ao redor delas sabem e podem contar com elas, inclusive de contato psíquico. Porque uma mulher que foi agredida, como é que ela vai se relacionar posteriormente? Temos não só psicólogos na igreja, mas a ideia é que o projeto dê um pontapé inicial para a relação, para a conexão, e essas pessoas sejam levadas a esses cuidados para melhorar a sua vida, a sua história. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja aberta para fora.
Outros sonhos que nós temos também, a nossa casa, a nossa sala está ali aberta para a gente começar a fazer isso também. Aula de reforço escolar, aula de física, de matemática, de português, aula de inglês, aula de espanhol, para as pessoas que estão aí estudando nesse vai e volta, nesse online e presencial, que precisam de ajuda, como é que a gente faz? Por isso que o nosso sonho, e já está quase concretizado, já já vamos iniciá-lo, que é essa sala para reforços escolares, para dar força para quem está precisando. Outro projeto que a gente tem também, Dia do Voluntário, que nós já fizemos aqui, e vamos voltar esse semestre agora, para colocar também, onde a igreja abre as portas para que os profissionais da igreja, você que é cabeleireiro, você que é manicure, ou você que é advogado, qualquer que seja a sua profissão, se você pode ajudar alguém que estiver aqui, inclusive o Luiz, no dia que estava afiando alicate, o pessoal todo aí, veio no dia do voluntário para ajudar as pessoas gratuitamente. E nesse dia nós juntamos uma galera, fomos num busão, lembra disso? E fomos lá doar sangue, lá na Unesp do Botucatu. Isso é sair das quatro paredes. Isso é sonho nosso. Isso é a intenção de que a igreja se manifeste nos meios onde nós estamos, mas não somente com palavras, mas com atitude, com ministérios de ação que fazem a diferença. E não somente esses sonhos, mas muitos outros sonhos a gente tem colocado. E lembrei desses aqui, dos tais, inclusive um curso de casais que nós vamos começar em agosto, os ministérios de ação, o Cabra Macho, entre elas, sobre nós, o Por Eles, de adolescentes e jovens, inclusive Por Eles é novo. Cadê a Meire, né, Meire? O nome que nós desenvolvemos para colocar no Ministério da Terceira Idade chama-se Por Eles. Porque é o que nós precisamos fazer agora, já que fizeram tanto por nós, agora é a nossa hora de fazer por eles. Então nós pensamos na família toda. E todos esses ministérios agora no segundo semestre vão começar a engrenar melhor, a fazer as atividades, e eu gostaria que você sonhasse com a gente isso. Você pode fazer alguma coisa. Que lugar que Deus pode usar você? Como que Deus pode usar a tua vida, os teus ministérios, as tuas ideias, as tuas habilidades para fazer isso acontecer? Mas aí, para a gente tirar alguns textos bem tranquilos, livro de Efésios, tiver com a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, eu quero te mostrar nesse texto como Deus é bom. E por que a gente precisa sonhar, mas precisa de algumas coisas importantes para a gente guardar. Eu quero que você guarde. Efésios capítulo de número 3. Esse texto de Efésios, só para você entender, a carta aos Efésios, Paulo conheceu a cidade de Éfeso, que é uma cidade, na época, uma média de 400 a 500 mil pessoas, uma cidade grande, uma cidade muito forte no seu comércio. E em Atos, capítulo 19 e capítulo 20, você tem Paulo, na sua terceira viagem missionária, passando pela igreja de Éfeso. Segundo os estudiosos e a própria declaração de Paulo, ele ficou ali mais ou menos por volta de 3 anos naquela cidade, ajudando, fomentando. E aquela cidade tinha algumas coisas diferenciadas ali. Tinha um tal de um templo de Diana, que era um deus pagão. E aquela cidade, ou aquele espaço, tudo aquilo, fazia parte de uma estratégia de Deus na vida de Paulo, para que ele pudesse chegar naquela cidade, e o evangelho daquela cidade expandisse para outros lugares. Então era uma estratégia de Deus na vida de Paulo. E quando você olha na sua Bíblia aí, se você puder, a partir do versículo de número 14, você tem, só olhando para a sua Bíblia, capítulo de número 1, só para você entender um pouquinho a carta de Efésios. É uma carta muito bonita, é uma carta maravilhosa, e ela tem na sua estrutura alguns textos muito lindos, como por exemplo uma saudação sobre o Evangelho, capítulo de número 2, versículo 8, você tem um dos textos mais belos da carta de Efésios, quando ele diz assim, versículo 8, coloca para mim, Caio, Efésios capítulo 2, exatamente o versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. E ele termina no versículo seguinte:
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão nos preparou para que eu e você andássemos nela. O capítulo 2, ele continua sendo belo. No capítulo 3, você vê ali a vocação dos gentios, o apóstolo Paulo falando. E aí depois você vê que, depois a sugestão que você leia todo o livro de Efésios, muito pequeno, mas muito rico. E você vê que a igreja começou a fazer grandes coisas naquele lugar. Segundo a própria tradição, eles dizem que a igreja começou a provocar transformações e mudanças. Algumas pessoas, inclusive naquele lugar, eles estavam deixando de adorar alguns deuses, deixando de fazer algumas coisas, para de repente começar a entender e dar uma chance para esse evangelho de Jesus. E a cidade começou a mudar, a ser transformada. Mas aí no versículo 14, que é o texto que nós vamos ler, Paulo ora. E ele diz assim no versículo 14, confira comigo na sua Bíblia: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual razão é essa? Quando você olha para trás, você percebe que no versículo, inclusive, de número 10 e 11, versículo 10 melhor, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, Paulo estava percebendo que a igreja estava fazendo um grande movimento na cidade de Éfeso, e aqui no final, o versículo 14, ele vai orar para que essa ação da igreja, desse projeto, dessa ação de sabedoria de Deus sobre a igreja, não pare, pelo contrário, continue. E aí você tem toda essa oração de Paulo, que está do versículo de número 14, até o versículo de número 21. Só para você entender mais ou menos o motivo de Paulo orar, do versículo 14 até o 16, é o motivo da oração. Ele diz: me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior. Ele continua no versículo 17, já abrindo outras ideias: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até esse texto, você percebe que ele ora para que a igreja seja poderosa. Até esse texto você percebe que ele ora para que a igreja seja amorosa entre si. Até esse texto, até o versículo 19, você percebe que ele ora para que a igreja compreenda a visão porque é chamada a ser igreja. Até esse texto, você compreende que ele ora para que a igreja não só compreenda, mas experimente aquilo que ele conhece de Deus. Porque a palavra conhecer, ali no versículo 19, primeira parte, conhecer o amor de Deus, não tem a ver com conhecer de ouvir, mas tem a ver com conhecer de uma relação. Por exemplo, quando você olha para o texto de Mateus, quando fala que José não conheceu Maria até Jesus nascer, é isso. É experimentar, é estar junto, é amalgamar, é viver uma mesma ideia. Por isso que aqui quando ele diz, e conhecer é experimentar o amor de Cristo, e Paulo orava para que isso acontecesse. E por que tudo isso? No versículo seguinte, 19, ele termina, para que a igreja perceba e viva a plenitude de Deus. A ideia de plenitude de Deus não é uma ideia solta, mas é uma ideia de você experimentar o que Deus fala. Porque a gente sabe que Ele é bom, mas a gente não experimenta que Ele é bom. A gente sabe que Ele cuida de nós, mas parece que no dia a dia a gente não experimenta esse cuidado de Deus. Isso é o quê? É a ausência da plenitude de Deus com a gente. E aí no versículo 20, que é o versículo que eu quero desafiar você em algumas coisas muito simples, ele finaliza dizendo, sabe por que tudo isso vocês precisam viver? Ora, coloca o 20 para a gente, por favor, pai, Caio. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele continua dizendo, conforme o seu poder que opera em nós. Isso, Efésios 3:20, Caio, por favor. A ele seja a glória, na igreja
e em Cristo Jesus para todas as gerações e para todos sempre. Amém. Volta no 20 que nós vamos ficar nesse texto, Caio. Olha o que diz o versículo 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O que Deus está dizendo aqui, e a gente aprende a despeito desse texto de Paulo, é que Deus é capaz de fazer grandes coisas com a igreja dele. Deus quer e é capaz de fazer grandes coisas comigo e com você. Mas uma pergunta que a gente tem feito, inclusive aqui no nosso encontro, no estudo bíblico, é: por que Deus não faz tudo isso? Por que talvez Deus não faz grande coisa na sua vida? Por que talvez a tua vida está travada e essas infinitamente mais ações de Deus não acontecem com você? E olha que eu não posso dizer para você, por exemplo, a minha esposa: meu amor, eu te amo infinitamente, porque eu não sou infinito. Eu não consigo dizer isso. Mas só Deus consegue dizer. E esse superlativo que ele se utiliza aqui, de juntar o infinito, ou uma expressão que só o Deus pode falar, ou seja, eu posso fazer infinitamente, abundantemente, ou algo a mais, juntando o infinito com aquilo que ele faz, surge essa palavra, infinitamente mais. Deus dizendo para mim, para você, numa esfera do céu, olhando para nós, falando: gente, vocês não têm noção do tamanho que eu sou, parece. Vocês não têm ideia da bondade que eu tenho sobre vocês. Vocês não têm ideia do poder que eu tenho sobre a vida de vocês. E por isso que vocês fazem e vivem desse jeito, não entendendo e não vivendo a plenitude do meu poder sobre vocês. E vocês não entendem esse infinitamente mais. E eu fico triste porque nós, como igreja, não entendemos isso. E talvez por que nós não entendemos isso? Quero te dar 3 razões porque a gente não entende. A primeira delas, talvez porque a gente precisa atualizar a nossa visão de quem Deus é. Talvez porque você e eu, ou talvez qualquer um de nós aqui, tivemos alguns problemas a despeito de paternidade, então a gente trata Deus como nosso pai nos trata. A despeito dele ser pai, ele não é o pai que eu e você temos. A despeito inclusive dele ser Deus, e você ter problemas com Deus nas igrejas, ou em qualquer lugar que te falaram de um Deus e que não é, ou mesmo decepcionados com Deus, mas a gente precisa entender como é que você se decepciona com alguém perfeito. Não há como decepcionar com Deus. Por isso que a gente precisa atualizar a nossa visão a despeito de Deus. O texto vai dizer no versículo 20, ora, aquele, coloca essa tradução para a gente, Caio, ora, aquele que é poderoso. Você crê nisso? Aleluia, eu creio nisso. Mas parece que a gente não acredita desse jeito. Parece que a gente passa por situações e de repente alguém chega ou um texto desse surge. Ora, aquele que é poderoso, fala, aquele quem? Quem? Deus, que Deus? A gente não consegue compreender o tamanho, e ele vai dizer nos versículos anteriores aqui, compreender com todos os santos, ou seja, com os irmãos reunidos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, ele dá toda a dimensão, e dimensões mesmo, tridimensionais, para que você entenda que o amor de Deus foge à nossa ideia, à nossa racionalização. E esse amor, essa bondade, esse poder de Deus, ele está dizendo, eu posso fazer sobre vocês, mas por que a gente não está? Talvez por causa desse primeiro problema que infelizmente a gente tem. Talvez a forma de eu olhar para Deus não é uma forma como que Deus gostaria que eu como filho olhasse para Ele. Por isso você e eu, nós precisamos reavaliar, atualizar, alinhar a nossa visão em relação a quem Deus é para nós. Por exemplo, não sei se você conhece alguns textos da Bíblia, mas o próprio Deus, falando, semana retrasada, falamos sobre Sara aqui, e o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, coloca para a gente, Caio, Gênesis 18, versículo 14, olha que texto maravilhoso, e é repetido pelo próprio anjo, em Lucas capítulo 1, Gênesis 18, 14, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Sabe quem está falando isso? O próprio anjo dizendo para Sara, que riu diante de Deus, quando Deus disse que ela ficaria grávida de Abraão. E o próprio anjo disse para ele, haveria alguma coisa difícil para Deus? Peraí, nós estamos vendo, acreditando, vendo, conversando com que tipo de Deus?
Então parece que a nossa vida, a despeito disso, não é verdade. E aí você continua o texto: ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E aconteceu, mesmo ela com 95 anos, e Abraão com 99 anos, deu à luz a um filho. Há impossíveis para Deus? Não há impossível. Mas parece que a gente não acredita nisso. Parece que a nossa visão a despeito de Deus não é tão grande, não é tão ótima, não é tão maravilhosa assim. Por exemplo, quando você vai ver em João, capítulo de número 10, versículo 10, a palavra de Deus, a palavra de Jesus vai dizer para nós: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Deus é abundantemente grande para nos abençoar. Ele quer fazer, Ele tem desejo de ser bênção para a minha vida. Malaquias capítulo 3, versículo 10, me ajuda, Caio, por favor. Malaquias 3, 10, olha o que diz esse texto: trazei todos os dias na casa do Senhor, e tal, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós, o quê? Bênção tal que até não haja lugar suficiente para você guardar. Ou seja, Deus quer abençoar demais a gente, mas por que não acontece na realidade? Deus quer, Ele deseja, Ele tem essa habilidade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas talvez Ele não faça porque a gente olha para Deus como se fosse ou um Papai Noel, ou alguém que a gente busca como uma máquina de Coca-Cola, quando eu preciso eu vou atrás dele, ou alguém que eu vou atrás só quando está desesperado, mas não para ter um relacionamento de um filho com o pai. Por isso talvez eu e você precisamos realinhar, atualizar a nossa visão a respeito de Deus. Quem é Deus para você? Que Deus você serve? Que relacionamento você tem com esse Deus? Como você olha para Ele? Deixa eu te dizer isso. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom demais e Ele quer te abençoar. Ele quer cuidar de nós. Segunda verdade que esse texto me traz é que a gente precisa entender e atualizar a nossa visão de nós mesmos. Quando o texto vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas ele diz, a despeito do mesmo texto, coloca para a gente, Caio, de novo, Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais, mas onde Ele faz isso? Olha lá, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o restante da vírgula, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, está aí talvez a chave para você entender por que Deus não faz muita coisa em mim ou em você. Porque Ele faz a despeito do poder que habita em mim e em você. Então talvez Ele é grande, mas o poder que habita em mim e você é assim, ó. Talvez Ele quer, mas o que eu e você estamos vivendo com Ele é cotoquica assim, ó. Migalhinha. Ele não vai fazer. Sabe por que às vezes a gente tem essa visão distorcida, não só de Deus, mas é porque às vezes essa visão também é distorcida de mim e de você. Porque nós achamos que somos bons, nós achamos que somos capazes, que somos pessoas boas, maravilhosas, só porque eu venho à igreja, só porque eu faço isso, só porque eu faço aquilo. Não, a ideia de Deus é que eu e você, e a própria depravação total dos pontos do calvinismo, que a gente já falou por aqui, eles vão falar muito claro, todos, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, somos pecadores, nós somos ruins. Você ensina o teu filho a mentir para você, quando é bebezinho? Não, e ele mente, ele sabota, ele é ruinzinho, porque é a natureza nossa. Por isso que a primeira coisa que Deus quer fazer aqui, é primeiro a obra em mim e em você. Só que quando Deus começa a fazer essa obra na gente, Ele começa a mexer, igual o chiclete no cabelo, já viram? Começa a tirar, começa a doer chiclete no cabelo. Ele começa a puxar, e aí, não, deixa aí. Deixa aí, vai ficar feio, vai ficar pior. Tem que arrancar chiclete no cabelo. Primeira obra que Deus faz, por isso que aqui Ele vai dizer nos textos seguintes, a fim de que podeis compreender todos os santos, tanto eu quanto você, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer e experimentar o poder de Deus. A primeira ação que Deus vai fazer é transformar quem eu sou, transformar quem você é,
transformar a nossa vida, talvez até numa expressão de Nicodemos com Jesus, nós precisamos nascer de novo. A primeira transformação que Deus precisa fazer é em mim, para depois, na segunda ideia, como diz o texto, através de mim. Então talvez responda uma pergunta muito simples: por que Deus não faz muita coisa através de mim? Talvez porque você ainda não deixou Ele trabalhar em você, para depois Ele trabalhar através de você. Ah, mas Ele não pode fazer nada através de mim? Até pode, Ele faz isso até através de mula. Mas o ser humano não é transformado. E aí, você quer ir para cima ou você quer ir para baixo? Você entendeu, né? Não queira só ser usado, queira ser transformado primeiramente. E nesse texto, especificamente, nessa outra obra que Deus faz, Ele vai dizer que Deus usa, que Deus quer fazer, que Deus quer trabalhar. Por isso o texto diz, segundo o poder de Deus que opera em nós. Ou seja, há uma ação de Deus querendo fazer em nós e através de nós como igreja, para que todo mundo saiba o que Deus está fazendo nesse tempo. E aqui na igreja não é diferente. O que Deus está chamando a gente para essa responsabilidade é que eu e você não só entendamos isso, mas Deus quer fazer alguma coisa sobre mim, sobre você e através de mim, através de você. Mas por que Ele não faz? Talvez porque se você for, como a gente foi ontem, num lugar lá, uma criança vai chegar a abraçar você e falar, ai, não rela em mim, você está sujo. Talvez porque se você for num lugar desse, ver sujeira ou desorganização, você vai ficar brava, nervosa e não vai entender que tudo faz parte de um processo. Talvez porque ali, mexendo nas coisas, colocando roupas ou tirando roupas e vendo algumas coisas, você vai se incomodar e tal. Por quê? Porque você não deixou Deus trabalhar em você ainda para você ser usado. Porque a primeira ação de Deus não é através, é em mim e em você. E terceiro e por último, e aqui nós encerramos. Se a primeira ideia é avaliar, atualizar e alinhar a nossa visão a respeito de Deus, a segunda é nossa visão a respeito de nós mesmos. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Jesus ser forjado e moldado na sua vida. A terceira é atualize a sua visão da missão de Deus. Porque eu não sei você, mas aqui no texto ele vai dizer no versículo 21, Caio, por favor. Olha o que diz o versículo 21, seguinte. E a essa glória da igreja, por Cristo Jesus, será mantida, numa outra tradução, a todas as gerações. Ou seja, a visão, a missão da igreja é ir para todos os lugares, chegar a todos os lugares e fazer com que o evangelho de Jesus, como aconteceu na igreja de Éfeso, possa se estender para muitos e muitos lugares. Por isso que talvez você precisa atualizar a sua visão da missão. Por que Deus te chamou? Talvez você entende que você, como igreja, ou parte de uma igreja, vem para ficar aqui no domingo e beleza, vai embora. No domingo que vem você vem, vai embora, no domingo que vem. Crente domingueiro. Não é só para isso que Jesus chamou a gente. A missão da igreja é que quando você sai deste lugar aqui, você vai com destino, com intencionalidade clara, para que no seu trabalho, na sua escola, você já me ouve falar várias vezes sobre isso aqui, na sua família, você ser instrumento de Deus para glorificar a Deus através de tudo que você faz. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, coloca para mim, Caio, 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz esse texto. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, jogando bola, estudando, nas redes sociais, internet, você pode colocar o que você quiser nesse qualquer outra coisa. Fazer para quê? Para a glória de Deus. Isso é entender a missão. Isso é entender que você pegando o caminhão, Michael, você está glorificando a Deus com o caminhão. Você trabalhando, Henrique, lá na Caio, para a glória de Deus. Trabalhando na Embraer, para a glória de Deus. Trabalhando em casa, para a glória de Deus. Nas redes sociais, para a glória de Deus. Jogando bola, para a glória de Deus. Se divertindo, para a glória de Deus. Tomando um refrigerante, qualquer outra coisa com seus amigos, para a glória de Deus. Porque Deus está lá com a gente, está lá comigo, está lá contigo. E essa expectativa de entender que a missão sai com a gente, e onde eu estou é Deus me conduzindo, me levando para que eu faça a diferença, precisa ser clara. Por isso que realinhar a missão. Porque alguns antigamente entendiam que a missão de levar o evangelho era do missionário, ou é do pastor. Por exemplo, você já fez isso algumas vezes. Tem alguma treta perto de você? Algum amigo, alguém? Liga para o pastor para ele vir. Por que você não vai, Pangaré? Ah, o pastor tem que vir orar. Vai você orar. Você não é irmão em Cristo? Não estamos juntos? Vai, não, tem que ligar para o pastor, porque essa é a função do pastor. Não, essa é a função da igreja.
Essa é função minha, função sua, é nossa função, entender a missão, que quando Jesus te levou para onde Ele levou, Ele tem objetivo, Ele tem missão para você naquele lugar. Mesmo que seja no hospital, como foi sexta-feira, Jesus me levou lá, mas Ele tinha objetivos claros, por que me levou lá, e eu preciso entender, Senhor, qual a missão do Senhor, para onde eu estou vivendo, ou por que eu estou vivendo aqui. Por isso que nós precisamos não só realinhar, atualizar a nossa visão de Deus, atualizar a nossa visão de nós mesmos, mas também atualizar a nossa visão de quem nós somos e a missão que Deus nos deu. E para a gente encerrar, ouvir, refletir e agir, deixa eu te dizer algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas, não há impossível para Deus. Se essa semana você enfrentar alguma situação bem complicada, e talvez você enfrente, lembre-se disso, não é impossível para Deus. Não para o meu Deus, não sei para o seu, mas para o meu não é impossível. Ele pode fazer o que Ele quiser. E o que Ele fizer, eu sei que é o melhor que Ele está fazendo. Segunda verdade que você precisa guardar. Cuidado com as suas visões sobre Deus, sobre si mesmo e sobre a missão da igreja. Atualize. Talvez a sua vida espiritual está travada porque você está distorcido sobre quem é Deus, sobre quem você é e sobre o que você veio aqui fazer. Há um propósito para mim e para a sua vida. Há um propósito para o nosso casamento. Há um propósito de sermos igreja na cidade de São Manuel. Terceira verdade que eu quero que você guarde. Viva todo dia, o dia todo, na certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem uma fé dessa. E essa fé precisa projetar-se em nós a despeito das nossas ações e palavras mesmo, de otimismo. Deus é bom, vai dar tudo certo, confia, mas se não der, Deus tem plano. Como a irmã, eu já disse para vocês aqui que orou, inclusive eu falei isso na época do meu querido Lê. Lembra, Lê, da sua mamãe quando descansou? E outros irmãos que descansaram no Senhor, que bênção. Quando eu digo bênção, Lê, me perdoe a expressão, você sabe o que eu estou dizendo. Não falei isso aqui, vou finalizar com essa história. 3 semanas atrás eu fiz o velório da dona Cida, lá em Botucatu. Dona Cida, pai do Guilherme e do Júnior, do Maurício. Mariana lembra dele. Fiz o velório do pai deles, alguns anos atrás, quando estava aqui ainda. Me entendam, tive o prazer de fazer o velório da mãe deles. Dona Cida, mãe do Guilherme, o Guilherme seminarista da igreja metodista em Botucatu, e o Guilherme pregou no domingo à noite a brevidade da vida. E a Dona Cida, como vocês ouvindo ele pregar aqui. Dona Cida foi para casa, era 12 de novembro, 12 de julho, dia dos namorados. O Guilherme falou para a mãe: mãe, eu vou para levar a namorada para comer um pastel e já volto. Ela ficou em casa, ela ajoelhou na cama e estava orando. E na hora da oração, ela infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, né? Teve um infarto e morreu ajoelhada ali. Quando o Guilherme chegou, a mãe dele estava assim, prostrada na cama, ele tentando ajudar, alguma coisa, achando que ela tinha dormido. E infelizmente ela já tinha descansado, já estava na glória com o Senhor Jesus. Quando eu olho para isso e eu vejo no velório dela, o pastor falando, a gente conversando ali, e o próprio Guilherme. E o Guilherme disse para mim, tanto ele quanto o Júnior: Deus não podia ter feito de forma melhor a nossa despedida da mãe. O filho pregar sobre a brevidade da vida no domingo. A mãe experimentar a brevidade da vida e não estava doente, nada, no domingo à noite. E na segunda-feira nós íamos para lá para fazer o velório dela.
Gente, Deus continua sendo bom. Deus não a curou como a gente gostaria, mas Deus a sarou. Tanto que hoje ela está prostrada lá junto de Jesus. Qualquer que seja o fim, nas mãos de Deus sempre vai ser bom. Por isso que eu pergunto para você, querido e querida, onde está esse Deus que pode fazer infinitamente mais na sua vida? O que está faltando? Que tipo de realinhamento está faltando? Talvez você precise olhar melhor para Deus como filho e não como um consumidor. Talvez a gente precise olhar melhor para nós mesmos, sabendo que nós somos falhos. E a gente precisa olhar melhor para a nossa missão, porque a gente está perdendo tempo. E tem gente morrendo sem Jesus.